Wardo Harou Onitachi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde com muita honra eu volto a trazer Demon Slayer em conteúdo para vocês da série de televisão que está sendo readaptada no Arco do Trem Infinito. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba, Mugen Renshahen, episódio de número 1, o Arco do Trem Infinito, agora para a série de televisão. É interessante, galera, porque não tem como, foi um episódio muito bom, episódio original, um Ufotable dando mais do Rengoku em conteúdo, a gente conhece mais o personagem em questão, temos um carinho já desde o mangá, desde o filme, e agora a gente se apaixona. Quando falaram uma frase lá do final do episódio que o Rengoku diz para a senhorinha lá e para a neta da senhorinha que ele iria contar para o pai dele que ele salvou as pessoas que há 20 anos o pai salvou, cara, aquilo ali acabou comigo, aquilo ali destruiu meu emocional. Quem viu o filme sabe do que eu tô falando, ou quem viu depois a continuação em Kimetsu do arco, né, no mangá depois. Sério, aquilo ali dói. Mas, pra todo caso, não vamos dar tanto spoiler sendo o primeiro episódio da volta de Demon Slayer em série de televisão, né? Também, digamos que é meio que uma volta já de segunda temporada, embora a própria obra, a própria Ufotable não diz que é segunda temporada. É auto-intitulado Arco do Trem Infinito. Eles não colocaram na nomenclatura de segunda temporada, até porque teve o filme de Kimetsu. Então pagaria mal pra Ufotable colocar, né, como conteúdo de segunda temporada, sendo que é uma readaptação, e faria os japoneses de palhaço, sendo que eles gastaram dinheiro, né, pra tornar na maior bilheteria da história, para depois vir como conteúdo de segunda temporada. Então por isso que eles não usaram a nomenclatura de segunda temporada. Tem que ficar enfatizado isso. Mas, para todo caso, falando um pouco sobre o episódio. Episódio 1, muito bom, como disse. Deu originalidade, algo além que a gente não viu no filme, não viu no mangá, onde a gente conhece mais do Rengoku e da sua personalidade gentil. A gente já conhece ele pela sua forma autêntica e acontece que é muito interessante. Ele pagou o lanche de um subordinado, como até mesmo pagou diversas marmitas pra senhorinha e pra neta que ele salvou. É interessante isso, por conta de que não foi apenas uma vez, foi várias vezes que ele pagou isso, e acontece que na marmita de agradecimento que ele recebeu, ele só iria receber, ou melhor dizendo, ele disse que só iria aceitar se ele comprasse todas as outras unidades. É interessante isso, você vê a gentileza dele, a bondade, a genuidade. Sério, é muito genuíno, esse cara é apaixonante. Não é à toa que eu sou o cachorrinho do Rengoku, porque, pelo amor de Deus, que homem lindo pra casar. Mas acontece que a gente viu, é interessante, colocaram a marca do Rengoku, ele é habilidoso, é gentil, é carismático, é aquele Ikemen, só que acontece que você deve estar se perguntando, por que a senhorinha das marmitas, do Obento, tem essa gratidão pelo Rengoku? É aí que entra o episódio 1. Acontece que ele salvou elas de vítimas de um Oni estripador. Acontece que esse Oni estava há tempos assolando as pessoas, e isso veio como o fator principal que seria o Oni do Trem Infinito. E acontece que o Rengoku deteu esse Oni, porque ele era um Oni muito veloz. O que foi mostrado no episódio 1, que um Hashira, quando está na concentração total da respiração, pode chegar na mesma velocidade de um Oni em instantes, como o Rengoku demonstrou, ao ponto que ele salvou as vítimas. É interessante isso, por conta que a gente vê a habilidade de um Hashira, ainda mais o Hashira das chamas. Mas a questão principal que é interessante, tendo derrotado esse Oni, o Rengoku mostra que ele vai entrar no Trem Infinito, por conta de que aquele Oni que eles venceram não é o Oni do Trem Infinito. O Oni do Trem Infinito é misterioso e muito mais poderoso. É interessante, porque mostra a forma com que um Hashira consegue ver as diferenças sutis do cheiro de Onis, das mais diversas formas. Por mais que fosse apenas um resquício, ele sentiu o cheiro do Oni do Trem Infinito, que difere do Oni estripador. É interessante porque com isso o Rengoku diz que ele vai embarcar no Trem Infinito para ver esse sumiço de 40 pessoas. E acontece que com isso começa a jornada, o plot do Arco do Trem Infinito, onde vemos, né, a passagem de horas, onde Inosuke, Zenitsu e Tanjiro chegam. É interessante porque Tanjiro ainda não fez o comeback de forma oficial no arco. Acontece que apenas Inosuke e Zenitsu, sendo uma cena readaptada, onde a gente vê uma pequena adaptação com originalidade da Ufotable, colocando a menina do Obento estranhando a forma como o Zenitsu e o Inosuke estavam agindo. É interessante isso, por conta que ela estava vendendo, né, as refeições dela. Acontece que o trem embarca e o episódio se conclui criando expectativa para o próximo. Um rápido comentário extra aqui para vocês antes de continuar aqui a continuação do vídeo. É interessante, gente, que eu tenho que colocar aqui um adendo em modos, por conta de que muitos vão pensar, o que foi, Haru? Eu quero que vocês tenham noção que no final, pelo próprio Rengoku-san, é dito Jikai Kimetsu no Yaiba Mugen Shahen Daini, daí o título do episódio. É interessante, porque esse Daini quer dizer segunda temporada. Porém, também pode dizer Daini, digamos que o Arco do Trem Infinito versão 2.
Essa que é a questão. Também pode dar a entender esse tom. Então, é interessante por conta que eu tinha dito que eles não usaram a nomenclatura segunda temporada. Mas pode ser que eles tenham usado sim, pelo Daini, que dá a entender que é a segunda temporada. De forma oficial, a segunda temporada realmente volta em outubro. Não é à toa que no Tico Teco eu falei sobre isso. Volta em outubro, mas com conteúdo original novo, a adaptação do mangá de forma inédita, é em dezembro, que é o arco lá do Distrito do Prazer. Mas o Mugen Shahen Daini pode ser a versão 2 do filme, né? A readaptação, ou a segunda temporada, só que Arco do Trem Infinito, segunda temporada. Também pode ser isso. Então tem esses dois sentidos aqui. Só queria deixar esse comentário aqui colocado com uma pequena correção do que eu havia falado, mas como uma curiosidade a mais, que daí te deixa reflexivo. Você pensa como você quiser. Eu acredito que é a segunda temporada, mas que eles usam a nomenclatura também de forma diferenciada dependendo do momento. Enfim, é interessante, se for material de segunda temporada ou não, é interessante que a gente vai se apaixonar mais ainda pelas cenas inéditas, e é isso que importa, mas era isso a curiosidade que eu tinha que falar como um comentário extra. Sem dúvidas, o arco começa a ser readaptado com o primeiro episódio, e com isso eu me apaixono cada vez mais vendo essa readaptação com cenas originais. É interessante, pra mim é o ápice de Demon Slayer em sua narrativa. Eu já disse isso nos vídeos que eu falei sobre o arco do Trem Infinito e que tem diversidade aqui no canal, e mais uma vez eu reafirmo, a forma como a gente se apega ao Hashira, a forma como é mostrada sua narrativa, o seu protagonismo, a forma como é desenvolvido para que esse legado vá para o protagonista é interessante. Não tem como, é o arco do arco, é um dos melhores arcos de anime shonen, para ser honesto. É interessante que com isso a gente conheceu mais do Rengoku-san no episódio 1. É interessante porque é um Photable fazendo essa readaptação. Tem muitas pessoas que vão começar a ver antes esse arco sendo adaptado para série de televisão semanalmente do que pelo filme. Porque tem gente que não viu o filme. Eu sei, é difícil de acreditar, mas tem pessoas que não viram. Então é interessante isso porque novas pessoas vão conhecer mais do Rengoku. É interessante isso. Eu acredito que mais quem viu esse arco foi os fãs do mangá que daí viram pelo filme, como eu, por exemplo. Mas, para todo caso, é interessante, tivemos aquele minutinho extra de Kimetsu no Yaiba, que tem que ser marcado aqui, onde a gente vê a opinião de todos os Hashiras em torno de Rengoku-san. É interessante porque cada opinião, digamos, que mostra muito da carisma, da voz eloquente, da forma como ele é chamativo, ele é poderoso, a forma como ele é um herói, a forma como ele tenta agradar e ser gente boa, conversa com todos. É interessante, porque o Rengoku é aquela áurea que todos nós queremos estar ao redor, por conta de que ele nos faz nós mesmos sentir bem ao lado dele. Então é interessante porque o Rengoku-san é muito magnífico. E com isso, os Hashiras mesmo dizem essa opinião sobre ele. Então, é interessante porque o Tomioka mostra que é um Hashira que ele gosta muito, porque sempre conversa com ele. A Mitsuri parecia ter um sentimento muito próximo, sendo como o irmão mais velho, onde ele treinou bastante ela. Eu acredito que teria sido interessante ver isso mais no próprio mangá de Kimetsu no Yaiba, de forma com que a Mitsuri poderia ter tido uma luta também em conjunto com a casa, nem que fosse só por alguns segundos. Eu diria também que a Shinobu-san mostra um pouco da gentileza do Rengoku, embora ele seja alguém tão, como posso dizer, pra frente, que possivelmente algumas conversas ela nem consegue, digamos, manter com ele. É interessante isso. Mas acontece que foi muito legal esse detalhe, não tivemos abertura e ending, fiquei surpreso, provavelmente só a partir do episódio 2 veremos a música nova Akeboshi da Risa, inspirada no arco, que não será Homura. Homura era apenas o tema musical do filme, então provavelmente Homura eu acho que ainda vai ser colocado no último episódio, né, do arco do Trem Infinito, mas até lá a gente vai ter que esperar ouvindo essa música nova da Risa, para depois sabermos sobre o que se trata a letra. Mas a questão é que foi um ótimo episódio original, e que cria expectativa para o próximo, onde fica aquela pergunta: Haru-senpai, o que devemos esperar para o episódio 2 de Kimetsu no Yaiba Mugen Shahen? É interessante por conta que para o episódio 2 de Demon Slayer Mugen Arc Train, acontece que devemos esperar algo fantástico que se chama a introdução, a apresentação, o legado, a união, o laço se formado de Tanjiro com o Hashira das Chamas, o Emba Hashira. É interessante porque conheceremos mais, digamos que, do próprio Rengoku em relação aos seus subordinados. A gente verá os personagens principais conhecendo o protagonista do arco, e a gente vai ver, digamos, muita comédia, muita, provavelmente, surpresa, como muita ação. Então vai ser interessante ver, digamos que,
a volta de Tanjiro conversando com o Negoku. Fico curioso se terá algumas cenas novas ou se vai ser mais continuação do que foi mostrado no filme, adaptação do mangá. Mas ainda assim, promete, vai ser fantástico, fascinante. Tô criando expectativa para o episódio 2 e você já sabe que lançando o episódio 2, a gente vem aqui conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Mugen Ren Shahen Mata Na! 次回「鬼滅の刃無限列車編第2話深い眠り」みんな一緒に乗車しよう。兄貴